construindo algumas coisas que vão nos ajudando para que a gente possa avançar também em conhecimento. Amém, amados? A palavra de Deus diz que se abalados os fundamentos, que pode fazer o justo. Então é importante que a gente tenha fundamentos da palavra de Deus dentro do nosso coração, que isso nos dá amparo, nos dá socorro. A palavra de Deus diz que ela própria diz que ela é a âncora para a nossa alma. Amém, amados? Quanto mais pesada, mais fortalecida essa âncora, menos seu barco vai variar de lugar ou de outras coisas, vai ficar onde é que ele deve ficar, ok? Então eu comecei falando sobre lugar de decisão e eu falei de um lugar que é o jardim. Aí eu falei que o jardim se aplicava à sua intimidade, eu falei que o jardim se aplicava aos seus relacionamentos próximos com as pessoas, amém? De como a gente poderia se portar. E agora eu quero falar de um outro local, eu quero falar do monte. Amém? Eu vou usar de novo um comportamento, vou usar algumas, aqui eu vou fazer um pouco mais sintético assim do que eu fiz o jardim, no sentido de eu já vou associar duas coisas, porque não tem como desassociar muito, senão ficaria muito extenso o processo de falar os erros de um e os acertos de outro. Então eu vou juntar e aqui eu volto a reforçar. Qual é a grande questão aqui? A grande questão é quando eu me apresento diante de uma situação, se eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus diz ou se eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Todas as palavras que eu ministrar dessa, eu ministro agora, ministro acho que quinta, ministro domingo, né? Ou sei lá se passa mais um dia ou não, mas né, dentro das ministrações que forem, é isso aí, ok, amados? Amém, igreja? Não sei se domingo, tá, ok. Não, domingo nem sou eu, tem visitante que vem semana que vem, ok, mas uma hora eu acabo a série, né? Que daí a Cris já vem no outro domingo, né, pastora, também, então ok, vai ser uma benção. Tem visitante domingo que vem, tá? Então vai ser muito legal, vai ser uma pastora que vai pregar, vai ser uma bênção para nós, em nome de Jesus. Mas eu dou sequência na série. Montes, eu já ministrei sobre montes. Montes são lugares de quê? Monte significa o que na Bíblia? Início, amém, amados? Ou começo. Por quê, pastor? Porque a gente vai ver encontros no monte de inícios, de coisas que acontecem, de diversas coisas para com Deus. E aqui eu quero falar realmente que momentos, que lugares, que decisão é esse que nós vamos ver alguns comportamentos que nós devemos buscar de Deus, entender de Deus, que também vão se aplicar para não só no relacionamento com Deus, mas para outros relacionamentos que você tiver em qualquer início ou reinício. Consegui me fazer entender? Sim ou não? Então, montes é lugar de começar algo. Eu vou usar a história do povo de Israel. Em que sentido, pastor? Eu poderia usar montes para começar qualquer coisa em qualquer passagem bíblica, desde o descanso de Noé até qualquer outra coisa que fosse acontecer, até o início de coisas ruins, quando acontece, quando os anjos vêm, tem relação com as mulheres, o monte onde eles descem, mas eu já ministrei disso. Mas eu quero dar algumas dicas rápidas e práticas para você de como você se comportar em momentos de decisão, quando você vai começar ou recomeçar algo. Amém, amados? E diversas vezes na nossa vida a gente começa ou recomeça ou retoma. A gente pode usar isso também não só para o começo ou recomeço, mas também para quando algo bom acontece nas nossas vidas, então nós subimos para um outro patamar, uma outra situação e nós precisamos recomeçar. Deixa eu explicar, por exemplo. Posso ou não? Quem é solteiro aqui? Além do Reinaldo? Né? Ok. Quem é solteiro vai namorar um dia, em nome de Jesus, né? E vai casar depois. Sim ou não? Aí o casamento, você pensa, não, o casamento é a sequência do namoro, é a sequência de todas as coisas que aconteceram. Quem já casou aqui? Quem já reparou que o casamento é totalmente diferente do namoro? Ou se é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É parecido, mas não é igual, né? Por que eu estou dizendo isso? Então, nesses momentos você vai usar você vai tomar essas decisões conforme eu vou orientar aqui em nome de Jesus. Amém, amados? Então vamos lá, vamos começar com a história. E eu vou fazer uma estruturação comparando como o povo de Israel se comportava e como Moisés se comportava. Quero fazer uma pausa para falar sobre isso, porque é muito interessante quando a gente pensa a história do povo de Israel. Então eu não vou falar da saída do Egito. Amém, amados? Todo mundo conhece. Quem já viu algum filme de Moisés tirando o povo do Egito ou coisa, né? Daqui uns meses é a Páscoa, aí volta filme, desenho sobre essas histórias. Então eu vou falar sobre essa transição, mas o que é interessante dessa transição? O povo clamava porque era escravo. Dá para entender ou não? Sim ou não? O povo clamava porque era escravo. O que eles pediam? Para que Deus os libertasse. Moisés já vivia numa situação oposta do povo. Ele tinha os mesmos vínculos daquele povo de sangue, de crença, não dá para saber muito, porque ele foi educado na cultura dos egípcios, e depois que ele se deu conta também, amados, a gente não sabe quando ou o que, como ele se deu conta das coisas acontecerem, mas uma coisa é bem clara, ele era o que no Egito? Você fala um príncipe, ele era o que no Egito? Um príncipe. E o povo era o que?
povo era o quê? Escravo. Por que você está falando isso, pastor? Porque a postura de Moisés mostra uma situação bem interessante. Posso ou não? Posso ou não, amados? Ele abdicou de algo que era bom. Ele não abdicou de algo que era ruim para a situação dele. Dá para entender ou não? O povo sempre teve uma situação ruim. Quando você pensa na saída deles para o deserto, das coisas acontecendo, só foi um processo de melhora. É claro que eu já expliquei quando eu ministrei em alguma das séries do ano passado sobre governo, que eu falei? Sobre cativeiros, né? Prisões, cativeiros e outras coisas. É claro, quem é preso nunca vê a liberdade não entende dessas coisas. Mas vamos comparar, então, pensar na nossa perspectiva. Moisés era um príncipe, ele deixa tudo para ir fazer as coisas que Deus quis. Claro, ele fugiu, 40 anos e tal, não estou tirando isso. Mas dá para entender essa relação ou não? No que ele viveu do Egito, ele viveu coisas boas ou ruins? Boas, ele foi criado nem príncipe, os outros eram escravos. E o povo viveu coisas ruins. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque Moisés foi o primeiro a ter um encontro com Deus. Quando você tem um encontro com Deus, o ideal é que sua vida seja marcada para sempre. Ele se torna o ponto de partida de todas as coisas que acontecem. Meu irmão está vindo hoje pela primeira vez, talvez, não sei se já entregou, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, ou quem estiver assistindo também pela internet, mas vai fazer isso hoje em nome de Jesus. Mas esse tem que ser o momento mais importante das nossas vidas. É onde que eu nasci de novo. Amém? Deu para entender, sim ou não? Porque você vai ver o que é um encontro com Deus. O encontro com Deus deve nos marcar. E nós devemos lembrar dele em todos os momentos de decisão. Dá para entender o que eu estou querendo dizer ou não? Sim ou não, amados? Meu casamento foi uma bênção, foi algo muito importante para a minha vida. Mas nada muda o dia que eu aceitei Jesus, nada muda o dia que eu fui salvo, nada muda o dia que eu encontrei com Deus, que isso me deu o amparo para que eu vivesse todas as outras coisas, de acordo com o padrão de Deus. Ok? Então vamos à palavra. Vocês estão comigo? Então olha para quem está do seu lado e fala: momentos de decisão. Olha para outra pessoa e fala: reinício. Então vamos lá, por favor. Êxodo 20, 18 e 19. Lê comigo. Ok, desculpa, perdão. Aqui é o título ali que eu devo ter colado ontem, que eu fiz no aeroporto a palavra e não enxergo, mas tudo bem. É o título que está na Bíblia para esse texto. Então, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor de trombeta e o monte. E o povo observando-se e ficou e disseram a Moisés: ok, Deus se apresenta, pede o povo santificar, tem todo um cenário de história, quando Deus toca a terra, né? A pastora estava até me falando, que não sei quem estava falando isso esses dias, ou não era, não sei quem, foi você que me falou, o Daniel falou isso, eu não sei, ou eu mesmo vi o Daniel falando, sei lá com quem que eu estava falando essas coisas, ou alguém que eu estava falando algum dia. Quando Deus toca a terra, Ele mexe nas coisas naturais. Ele é um portal que se abre, obviamente, no mundo espiritual. Sempre que abre um portal no mundo espiritual, Ele mexe na atmosfera, muitas vezes, do próprio mundo físico. Amém, amados? Quando Deus chegou lá naquele monte, era fogo, trombeta, é um romper de muitas coisas. Amém? De muitas coisas do mundo natural para o mundo físico, obviamente. Você vai ver que todas as trombetas tocadas no final de Apocalipse, as coisas que vão acontecer, elas também geram um efeito no mundo natural. Amém? Algo que é feito no mundo espiritual gera um efeito no mundo natural. Deus pisa naquele monte, Ele vai para aquele lugar, obviamente tem uma manifestação sobrenatural imensa. Você já deve ter visto num filme, numa imagem, se nunca viu, imagine isso, um monte fumegando, trovão, relâmpago, nuvem em cima, e o povo ficou com medo. Mas Deus queria um relacionamento, porque Deus está buscando sempre a restauração daquilo que foi perdido lá no jardim. Amém, amados? Ele falou a Moisés: prepara o povo e todo mundo vai subir. Por que você está falando isso, pastor? Porque daí a gente vê algo interessante. O povo fala: nós não queremos subir. O que o povo fala? Disseram a Moisés: fala-nos tu e, porém, para que não morramos. Ficaram com medo de Deus, medo é o oposto da fé. Não vou entrar nem nesses quesitos, mas aqui eu quero dar o balizador de todas essas coisas, que a partir disso nós vamos andar em todas as decisões. Vocês me permitem? Deus quer estabelecer um relacionamento conosco. Amém? É o plano de Deus ao custo do seu filho, de todas as coisas. Com um relacionamento a gente tem a possibilidade de... Vamos lá. Quem se relaciona com alguém aqui? Você mora na casa com alguém? Quem mora na casa com alguém, então? Não sei se você sabe, mas é um relacionamento também. Ok, né? Mesmo que seja pai e mãe. Amém, amados? Dá para você decidir tudo sozinho ou não? Não.
faltar. Mesmo com criança, assim, a gente que tem, às vezes a gente pergunta, criança, vocês querem aonde? Ou a pastora pergunta, vocês querem comer? O quê? Mesmo para quem tem filhos. Por que você está dizendo isso, pastor? Então é aqui que eu quero deixar o cerne das coisas nas tomadas de decisões. Nós vamos ter pessoas que vão buscar um relacionamento e o relacionamento vai pautar as tomadas de decisões, ou nós vamos ter pessoas que vão buscar se correlacionar com as pessoas e aí muda tudo o modo como a gente vai interpretar as coisas. Estou conseguindo me fazer entender? Deixa eu trazer para a nossa vida cristã cotidiana. Então qual é a questão aqui? Deus queria ter um relacionamento com Moisés e também com o povo. O povo que ele salvou, ele falou, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Você vai lá, eu estou te enviando, mas é porque eu ouvi o clamor de quem? Do povo. Deus queria um relacionamento com o povo, como Deus quer um relacionamento conosco. Então por que você está falando disso, pastor? Aqui nós vamos ver uma diferença. Moisés buscou se relacionar com Deus, falava com Deus, conversava com Deus, tem todas as coisas, você conhece a história. E o povo preferiu se correlacionar. Pastor, existe isso na nossa vida real, na nossa vida cristã? Tem. Posso explicar ou não? Posso ou não? Alguém casaria pela internet? E levaria um relacionamento casado pela internet, assim? Não, conhecer alguém até tudo bem, né? Alguém já conheceu alguém pelas redes sociais, daí foi, conversou, né? Nós vamos casar um casal daqui uns dias, que aqui da igreja o irmão viu a tia Karen na internet, começaram a conversar, foi assim, não foi? Ok, pode acontecer, acontece mesmo, já vi um monte de gente falar dessas histórias, tem pastores bem conhecidos no mundo que começaram um relacionamento assim meio remotamente, não tem nada, nenhum problema nisso. Agora, dá para casar pela internet ou não? Dá ou não? Você toparia viver uma vida casada pela internet? Alguém gostaria de ter um filho e só relacionar com ele por vídeo? Sim ou não? Sim ou não? Não, porque o relacionamento tem que ser como? Direto, corpo a corpo. Eu não posso me correlacionar. Porque num relacionamento à distância, por exemplo, quando eu fico fora e eu quero me relacionar com a pastora, com as crianças, conversar, falar com eles, eu preciso de algo, do quê? Do meu celular, e eles também precisam do. E se isso não estiver funcionando, não tem canal. Por que você está falando isso, pastor? Posso ou não? Então, é a mesma coisa quando a gente vai reiniciar qualquer coisa. Se você for reiniciar alguma coisa, preze pelos relacionamentos. Vocês estão aqui comigo, amados? O relacionamento, eu prezo muito por relacionamentos porque, dons, talentos, ministério, tudo isso vai ficar. Os relacionamentos vão permanecer para a eternidade, para quem for. Amém, amados? Vai permanecer. Por que você está falando isso, pastor? Moisés optou por ele se relacionar com Deus. O povo resolveu se correlacionar. Vou explicar na prática. Posso na prática ou não? Então, ao invés de eu orar para Deus, eu peço para outra pessoa orar. Ao invés de eu jejuar, eu peço para alguém que jejua. Ao invés de eu evangelizar, eu peço para o pastor ir lá fazer. Não estou falando nada de não fazer, mas eu estou querendo te explicar. Deus não quer nenhum mediador. Eu posso orar, a gente sempre ora, a pastora ora, os líderes oram, minha vida é orar, eu gosto de fazer, não tem problema nenhum. Meu filho me perguntou ontem, por que você não veio hoje, né, ali? Pai, por que você não veio na festa ontem? Eu falei, porque o pai foi pregar. Um dos trabalhos da obra do pai é pregar. Ele falou, mas a festa foi na igreja. Eu falei, sim, eu sei, filho. Mas o pai não estava na festa, o pai estava pregando em outra igreja. A minha função é pregar. Um beijo lá pro pessoal da igreja que eu estive no carnaval de 2022, vou falar, né? Assim, misturar as coisas aqui em nome de Jesus. Amém, amados? Mas a questão é, eu vou fazer ou eu vou me correlacionar com o processo? Quem está me entendendo? Sim ou não? Eu não estou dizendo que você não pode pedir oração para os outros, eu não estou dizendo que não é importante alguém estar junto com você na sua vida, eu não estou dizendo isso. O que eu estou querendo te dizer é que Deus quer um relacionamento direto com você. Se tem uma demanda que é sua, quem sabe que essa demanda é sua? Antes de você falar para alguém para orar, Deus já sabe. Olha para quem está do seu lado, fala, e você? Vai ficar pedindo um Moisés aí? Amados, nós não fomos e não devemos viver dependente de homens. Nós temos relacionamentos humanos, nós amamos as pessoas, nós cuidamos, mas o cerne das coisas, quando eu vou recomeçar, eu preciso estabelecer os relacionamentos. Deixa eu trazer de uma forma mais clara. Posso ou não? Quem aqui já foi na escola alguma vez? Quem já ouviu alguma história da escola que você chorava na escola?
Quem chorava na escola, você sabe? Eu não lembro, que eu nunca perguntei para meus pais, eu tô velho, mas quem a mãe já falou que você chorou na escola? Por que você chorou na escola? Porque você estava acostumado com os relacionamentos da sua casa, e chegou lá, você não tinha ninguém. Mas sabe o que você queria? Você queria que a mamãezinha ficasse lá na escola com você. Então você queria relacionar com as pessoas da escola através da sua mamãe. Você queria se mas é necessário para que você amadureça naquele ambiente, que você se relacione diretamente. É tipo umas histórias que eu já ouvi de uns adultos, que o pai leva o filho para entrevista de emprego. E às vezes até o pai entra na entrevista e não fala: irmãos, não faça isso, irmãos. Me matem de vergonha, pelo amor de Deus. Não faz assim, não. Você não vai trabalhar, é o seu filho, sua filha que vai trabalhar. Pode levar até a porta, amém, amados? Mas não quero entrar lá na sala para entrevista, nem falar. Quem está me entendendo aqui? Tudo que a gente vai começar aí nas questões para com Deus, é importante que eu tenha o meu tempo de entender que eu preciso ter o meu relacionamento com Ele, nas coisas de Deus, nas coisas que eu vou fazer. Vocês estão aqui comigo, amados? Em um momento, meus filhos, se Jesus não voltar antes, vão se relacionar com alguém, mas obviamente não vai ser um correlacionamento. Vai ter que, se ela vai namorar com alguém, vai ter que conversar com a pessoa, não vai ter que falar com a pessoa pessoalmente. Ou quando quer começar um relacionamento de verdade, vai ter que largar uma internet, alguma coisa, e ir conversar, falar com a pessoa. Estou conseguindo me fazer entender aqui? Olha para quem está do seu lado. Ok. Posso ir mais um pouquinho ou não? Você vem e daí o louvor adora, você não precisa adorar. A dança, você não precisa dançar. O pastor dá glória a Deus, você não precisa fazer. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus está vendo. Dá para entender o que eu estou querendo dizer ou não? Nós não precisamos de ninguém para intermediar o seu processo entre você e Deus. Porque eu creio realmente que Deus fala, a gente deixa a adoração fluir para que você fale com Deus, Deus fala ao seu coração. Quem Deus já falou diretamente com você? Claro, Deus pode usar um servo, um profeta? Claro, vai usar. Mas Deus quer um relacionamento individual. Amém, amados? Aqui a Bíblia chama aí no Apocalipse os pastores de o anjo da igreja, aquele que traz uma mensagem. Mas que é da onde a mensagem? Da parte de Deus falando diretamente com você. Consegui me fazer entender? Para começar qualquer coisa, comece pelos relacionamentos. Isso em todos os âmbitos. Posso trazer para outro âmbito? Sim ou não? Sim ou não? Você vai com uma história, você vai com um currículo, você vai para coisa para o seu trabalho. Se você não fizer relacionamento, seu desempenho não vai ser igual de todo mundo. Você precisa de relacionamento para as coisas melhorar. Quem já trabalhou em algum lugar aqui? Logo você acha alguém num cafezinho, num lugar, no intervalo, olha para quem está do seu lado e fala: relacionamento. Amém? Direto com as pessoas. Amém, amados? Você abre um canal, as coisas acontecem. Ok, vamos lá. O que acontece em momentos de decisão, como a gente vê um monte? Vamos no decorrer da história aqui. Então eu vou mostrar quem se relaciona e quem não se relaciona. Pode passar, por favor. Ok. Êxodo 31, você vai ver na sequência ali um pouco antes. Moisés está recebendo as direções de Deus para tudo que ele vai fazer. Tabernáculo, as coisas que ele vai fazer, as tábuas, todas as coisas. Amém, amados? E o povo está lá embaixo. Quem conhece a história? O que acontece quando Moisés está lá no monte? Todo mundo conhece essa história, aparece em todo filme ou desenho. Moisés está no monte recebendo a lei, as coisas no original, feita com o dedo de Deus. E o povo está fazendo o quê? Festa e adorando o quê? Adorando o quê? Bezerro de ouro. Ok, então vamos lá. Lê comigo, Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar com ele, Deus, no Monte Sinai, deu a Moisés no mesmo tempo em que quem tem relacionamento está recebendo de Deus instruções concretas, tangíveis, reais, da própria mão de Deus. Quem está aqui comigo? Dá para entender, sim ou não? Sim ou não? Moisés sobe sozinho, fica lá 40 dias, ele está recebendo de Deus o quê? As tábuas, as leis, as ordenanças, como conduzir a vida, qual a melhor forma das coisas acontecerem, de como Deus vai falar comigo, e segurando as tábuas, feita pelo dedo de Deus. No mesmo cenário, quem não tem um relacionamento direto com Deus está fazendo o quê? Olha lá, ó, tá falando assim: ih, aquele homem lá tá demorando demais. Aí pede para Arão: Arão, faz alguma coisa aí. E disse-lhes Arão: olha lá, ó,
Posso falar ou não? Posso ou não? Enquanto um está recebendo, o outro está tirando as coisas que Deus já deu. Dá para entender ou não? Deus é um Deus de relacionar. Quando você tem relacionamento de Deus, você recebe Deus. Eu não estou dizendo que você não vai dar. Dê e Deus te devolverá. Isso é um princípio espiritual. Agora o que eu estou dizendo é que ninguém fica te mandando tirar. Quem está entendendo aqui? Olha que coisa maravilhosa. O que ele falou para fazer? E disse a Israel: tirai as argolas de quem? E trazei-me. Então todo o povo tirou as orelhas das argolas e trouxe a... Deixa eu te contar uma coisa: quem tem relacionamento recebe direção concreta. Quem não tem relacionamento busca as coisas indiretas, perde as coisas que Deus já deu. E olha que tristeza que é: tira da esposa e dos filhos. Eu não sei se você sabe, mas ouro simboliza o que na Bíblia? Glória. Enquanto um está na manifestação da glória, em contato com a glória, recebendo da glória coisas concretas, o correlacionado está perdendo aquilo que Deus já deu para ele quando ele libertou. Vocês estão aqui comigo, amados? E aqui fala de coisas muito importantes quando a gente pensa nesse cenário, porque é perdendo as coisas que já foram conquistadas, as coisas que Deus já deu por meio das próprias mulheres. O que as próprias mulheres receberam, que era um milagre acontecendo naquela época, mulher vir com riqueza quando elas saem do Egito, aquilo que ele tem está sendo tirado dele. Quem está me entendendo aqui? Amém, amados? Aqui, e o triste é o sacerdote tirando, é o próprio, ele não era sacerdote aqui em Darão, né? Mas é a pessoa, uma pessoa de governo falando dessas questões. Por quê, pastor? Eu não creio, se for algo ruim, Deus vai querer tirar de você. Amém, amados? Mas é a mesma oferta que depois Deus pede para que o povo traga. A Arão, ele pediu ou não? Olha lá o que ele falou. O que ele falou? O que ele falou? Tirar. Eu não sei se você sabe, mas tirar um adorno, tirar algo que é um símbolo daquilo que veio do memorial daquilo que eles tinham do Egito, que era... Eu estou conseguindo fazer entender ou não? Sim ou não? Ó, quem não tinha um relacionamento perdeu aquilo que era concreto, que provava que eles tinham saído daquele lugar. Eles estavam com todas as joias, todas as riquezas, que eram da onde? Que eram da onde, gente? Do Egito. Eles carregarem aqueles despojos, aquelas questões que o Senhor despojou o Egito, também era um símbolo de mostrar as vitórias que Deus tinha feito na vida deles. Quem tem um relacionamento... Eu estou conseguindo fazer entender ou não? Quem não tem relacionamento perde dessas coisas. Quem tem relacionamento está recebendo de Deus algo da parte de Deus, do dedo de Deus concreto. Ou seja, uma coisa é você tem uma carta escrita por alguém que você ama, uma coisa é você tem uma tábua uma pedra escrita com o dedo de quem? Deus. Quem está me entendendo aqui? Nos momentos de decisão, busque relacionamento. Quem busca relacionamento recebe de Deus as coisas concretas. Quem busca... Posso falar ou não? Deixa eu tomar uma água aqui. Leia de novo o texto de baixo ali. É que está gravando, a gente sempre tem que mediar assim quando tá gravando. Vai, leia de novo o texto de baixo, por favor. O que Arão falou para eles? Sabe vir a Deus e pedir as coisas e sabe que Deus escuta. Quem tem mediador fica pedindo para os outros e na maioria das vezes tem suas coisas tiradas. Pensa em quanta religião que quando alguém quer alguma coisa tem que fazer um pacto, tem que fazer um negócio, tem que gastar dinheiro, tem que fazer as coisas. Quem está me entendendo aqui? Simplesmente para achar que Deus está guiando ele, enquanto o outro está recebendo diretamente da mão de Deus coisas concretas. Vocês estão aqui comigo, amados? Só que olha aqui a diferença, ó. O que Moisés está recebendo? Você fala instrução. O que Moisés está recebendo? Instrução. O que esses estão perdendo? A glória, o ouro, aquilo que eles tinham, as vitórias que eles tiveram. Dá para entender isso no cenário? Estamos conseguindo aplicar na nossa vida prática ou não? Sim ou não, amados? Quem não tem relacionamento perde até aquilo que tem. Quem tem relacionamento de Deus recebe o que? Você fala instrução. Recebe o que? Instrução. Quando você pede instrução, sabedoria, o modo de Deus de andar, as coisas acontecem na sua vida de forma concreta. Dá para entender o que eu estou querendo dizer ou não? Enquanto uns estão perdendo as coisas que tem. E por que eu estou falando isso, amados? Porque Moisés já tinha sido o dono indireto de todo aquele ouro do Egito. Ele foi príncipe do Egito. E ele, ao invés de querer as coisas, né, de ficar ali ou estar naquele comportamento, ele está no outro.
mentalidade deles ainda não tinha mudado. Que isso possa ser uma realidade para as nossas vidas, em nome de Jesus. A gente vai gastar tempo na presença. Amém, amados? Quem se relaciona, recebe. Quem se correlaciona, geralmente, perde. Deixa eu falar no âmbito relacional direto aqui. Vocês me permitem, em nome de Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Se eu tenho um relacionamento de amor com a minha esposa, de amor de verdade, de liberdade, de transparência, ninguém é escravo de ninguém. Nós dois somos duas pessoas livres, que se amam, dispõem a se amar. Não é por causa que eu sou pastor que ela é minha esposa, nem porque ela é pastora que eu sou esposo dela, não é porque ela tem isso ou tem aquilo. Quem está me entendendo? Nós temos um relacionamento direto entre um e outro. Dá para entender o que eu estou querendo dizer ou não? Sim ou não? Então, no fluir das emoções, no campo emocional, todas as coisas, nós vivemos com muita liberdade, com fluidez, recebendo instrução, recebendo um do outro. Se eu vivo num relacionamento que não é um relacionamento direto, mas é um correlacionado, porque assim, ó, se você sabe que a pessoa só está com você por causa disso, disso, daquilo, ou porque você faz isso, isso e aquilo para ela, ou porque você tem isso, 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 aquilo, quem está me entendendo? Você não consegue viver num relacionamento de receber, você vive num relacionamento de ela tira algo de você todo dia. Estou conseguindo me fazer entender? Sim ou não, amados? Eu preciso que a palavra entre no nosso coração assim e consolide isso em nome de Jesus. A gente não precisa viver num relacionamento assim. Vocês estão aqui comigo, amados? Nem queira viver num relacionamento assim que vai sobrecarregar sua alma, em nome de Jesus. Amém? Não queira correlacionar. Se não dá para ter um relacionamento de intimidade por quem eu sou, melhor não ter um relacionamento. Agora, se eu sou uma persona, se é status que eu tenho, é o que eu ministrei já no Casais aqui, ó. A gente tem que gostar dos outros sem querer nada, hein? Troca. Se eu gosto do meu marido porque ele é um homem trabalhador, no dia que ele não trabalhar, eu não vou gostar mais? Se eu gosto da minha esposa porque, né, sei lá que fator. Vocês estão aqui, amados? Sim? Vai, vamos lá. Mais alguns. Glória a Jesus. Mas vendo o povo que Moisés tardava em acercou-se de Arão e lhe disse: pois quanto a Moisés, o homem que nos tirou do não sabemos. Vai, mais uma vez. Mas vendo o povo que Moisés levanta-te nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que o Senhor de Egito, não sabemos o que ele terá. O que Moisés estava recebendo lá em cima? Instrução, direção, tempo com a glória, como vai ser o tabernáculo, como as coisas vão acontecer, como as coisas, e o povo estava lá embaixo, aprontando, fazendo a coisa errada, e posso falar uma coisa, ó, sem saber para onde ia. Quem sobe, vocês estão aqui comigo, amados? Quem sobe tem direção, quem permanece geralmente fica perdido. A Bíblia fala que nós devemos crescer de fé em, de glória em glória, de vitória em vitória. Todo organismo, querido, que não cresce, que está faltando alguma coisa. Todo mundo que não está, sim ou não? Vamos pensar numa criança que fica sempre da mesma altura, tem alguma coisa errada, temos que investigar. Não pode ficar. Tem que o quê? Subir. Isso também é uma realidade com as nossas vidas. Quem fica geralmente se acha perdido. Quem está subindo está recebendo instrução. Vocês estão aqui comigo, amados? Nosso caminho é sempre de subida. E guia-me pelas veredas, ou pelos caminhos, ou pelos ciclos, circulares, espirais de justiça. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Olha para quem está do seu lado e fala: tem que crescer, meu irmão. Olha para outra pessoa e fala: tem que subir. Amém? Subir fala da diferenciação entre estar no mesmo nível ou de ir para buscar níveis mais altos. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Conheço Deus, tenho um relacionamento com Deus, mas não posso ficar na estação. Se eu ficar muito tempo na estação, logo eu vou me achar perdido. Eu preciso ir mais, e a lei, suba Sião. Apocalipse, quando o anjo aparece para João, ele fala: subir. Vocês estão aqui? João conheceu Jesus, andava, abraçava no peito, mas deixa eu te mostrar algumas coisas. Então, sobe. Olha para quem está do seu lado e fala: tem que subir. Como é que eu me aplico isso nas coisas dos meus relacionamentos, na minha vida normal, em todas as coisas, pastor? Olha para quem está do seu lado e fala: subindo também.
Eu não posso querer permanecer no mesmo estado. Amém, amados? Eu não posso me contentar em viver aquém daquilo que Jesus conquistou. Quem crê que Deus tem mais para a sua vida? Bem sei os planos que tem a respeito de vós, plano de bem e não de mal, para te dar o fim que desejastes. Você não pode ficar parado. Você consegue uma coisa, é muito legal, você gosta, você tem que buscar outras coisas, ou pelo menos ampliar a escala daquilo que está acontecendo. Ver mais vezes acontecer, ver mais coisas acontecerem. Tem que ser nossa busca constante. Olha para quem está do seu lado e fala, tem que subir. Subir demanda o quê? Você fala esforço. Subir demanda o quê? Esforço. Olha para quem está do seu lado e fala, é isso mesmo. É bater, buscar. Quem sobe, na mesma linha. Quem tem relacionamento sobe, quem não tem relacionamento fica. É mais fácil que alguém suba por mim. É mais fácil que o outro adore, é mais fácil que o outro busque. Não. Em vez da gente jejuar, orar, se consagrar, vamos fazer o seguinte, vamos ligar lá para a intercessão e vamos pedir para os irmãos que já vivem em jejum mesmo resolver as coisas para nós. Eu não estou dizendo que você não precisa acessar quem está conquistando as coisas em Deus, quem tem autoridade. É importante isso. Mas olha para quem está assado e fala, tem que subir. Não queira ficar no mesmo nível. Amém, amados? Vai, próximo. Vamos lá. Ótimo. Então disse o Senhor a Moisés. Vai, leia comigo aí. Esse é bom demais. Então ainda não subir e descer, vai. Então disse o Senhor a Moisés. A leitura tá brava só porque tá calor, gente. Eu tô entendendo, mas não durmam, por favor. Tá. Graças a Deus tá calor, tudo dá graça. Mas vai vir o inverno, vocês vão ver, né? Aí fica de jaqueta aqui dentro da igreja. Eu tava lá em Presidente Prudente, eles estavam falando de ar-condicionado da igreja lá. Falei, a gente até precisa, mas olha, no máximo uns 10 cultos. Que o resto das pessoas ficam de jaqueta dentro da igreja. Ah, não, pastor. Eu falei, sim, normal, né? Eu vejo as fotos assim, quantas tem eu pregando de jaqueta, de blusa, de touca, ok. Vamos lá. No texto anterior, Moisés dá uma ordem para o povo e ele fala, ninguém pode tocar no monte, ninguém pode subir. Depois ele ia dar o convite, né, para o povo subir. Mas daí o povo já não se comporta e as coisas acontecem. E o que a gente vê nesse texto? O que Deus diz para Moisés fazer? Então disse o Senhor a Moisés, vai e o quê? Não entendi. Vai e o quê? Okay. Tá, não, até aí mesmo. Se você tem relacionamento, você tem liberdade. Você pode subir e você pode descer. Quem não tem relacionamento fica sempre no mesmo lugar. Eu não quero... Vocês estão aqui comigo, amados? Que essa palavra também se aplique para a sua vida pessoal de verdade. Deus é Deus de todas as coisas. Você tem um relacionamento com Deus, diversas portas vão ser abertas. Mas Deus escolheu ser amado no próximo. Pensa uma geração que é ensinada a ser autossuficiente, que não precisa de ninguém, que pode fazer tudo online, que pode fazer as coisas. Isso não é verdade, irmãos. Dons espirituais não se transmitem online. Pelo menos não fala na Bíblia. Transmite encostando nas pessoas, tocando nas pessoas. Não estou dizendo que não possa ter uma pregação, Deus não vai usar tudo, a gente se esforça para que as coisas aconteçam também. Mas eu estou conseguindo me fazer entender aqui com vocês, sim ou não? Olha para quem está do seu lado e fala, tenha liberdade. É aquela questão assim, ó, vamos para o trabalho ou não? Podemos ir para o trabalho ou não? Tem gente que tem relacionamento com os chefes, tem gente que não tem. Quem tem mais liberdade? Quem tem ou quem não tem? É simples isso, quem tem ou quem não tem? Quem tem? Nós precisamos de relacionamento. Nós precisamos nos relacionar. Quem tem relacionamento tem liberdade. Quem não tem relacionamento fica preso ao que as estruturas demandam. Ninguém vai subir no monte e até aqui. Vocês estão aqui comigo, amados? Eu posso usar até um exemplo do próprio... A Bíblia fala depois que Moisés ele tem um relacionamento com um homem em particular. Quem que é esse homem? Que é o sucessor de Moisés depois. Quando você vai avaliar, depois eu vou ministrar também sobre isso e essas questões, você vai ver. Josué, ele ia nos lugares e ficava ali. Ele permanecia, ele não ficava no mesmo nível do povo. Ele não queria, ficava na tenda, ficava no pé do monte. Dá para entender ou não? Buscando o quê? Relacionamento. Olha para quem está do seu lado e fala, tem que relacionar para ter liberdade. Tem coisas que a gente só abre quando tem
Relacionamento. Tem coisas, amados, eu sou pastor, eu posso falar isso para vocês. Tem coisas da vida das pessoas que você só fica sabendo depois de muitos anos de relacionamento. Até com o seu cônjuge, às vezes. De verdade, quando a pessoa é machucada, tem trauma, tem coisa, ela demora anos para ter a liberdade de falar algumas coisas da própria vida dela. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês ou não? Por isso que também, quando a gente tem relacionamento, nós devemos preservá-los. Amém? Para que haja o quê? Liberdade, né? Esses tempos eu fui viajar com o Alan foi falar um negócio lá para mim, né, Alan? Eu falei, Alan, que ótimo que você tem a liberdade de me falar assim. Mas eu vou te falar também, você só vai ter liberdade comigo se você estiver disposto a ser transparente em todas as situações. Senão, não tem como nós andarmos juntos. Mas isso diz respeito à liberdade, diz respeito à transparência. Se a gente não tivesse relacionamento e fosse diferente, ou o Alan não falaria e viveria num cativeiro mal comigo, ou eu iria falar assim, bom, não gostei muito do que ele falou também pra mim, fecha a porta, a última viagem que ele faz comigo. Dá pra entender ou não? Se eu não tenho relacionamento, eu vou perdendo a liberdade. A Bíblia fala que a gente tem acesso a todas as coisas, ao Santo dos Santos, a chegar diante de Deus, a pedir, a conversar, relacionar. Tem uns que vão operar um monte de coisa, mas ficou no nível de operar, porque quando Jesus voltar vai falar, não os o quê? Conheço, tudo que você fez, você ministrou diante dos homens, agora diante de mim você nunca se apresentou. Você não tem a liberdade de subir e descer, de ir para Deus, de ir para os homens. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Que sim ou não? E a homens todo mundo ministra, só tem um tijolo, você sobe em cima, você aparece. Agora a Deus precisa de relacionamento. Amém? Vai, próximo. Êxodo 32, 9 a 11. Vai. Aí estou quase acabando. Vai. Disse mais o Senhor a Moisés: e eis que é povo, agora pois, e eu os consuma e de ti farei. Porém Moisés e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Posso falar sobre isso ou não? No mesmo cenário que algumas coisas estão acontecendo, né? E Deus está vendo, obviamente, conversando com Moisés. Deus propõe para Moisés: vamos começar tudo de novo, ó. Vamos começar a partir de você. Com você eu tenho o quê? Relacionamento. Esse povo nunca ninguém subiu aqui, nunca ninguém veio aqui. Povo de dura serviço, eu abri um caminho, eu preparei todas as coisas, pedi para eles subir, mas eles não querem subir. Eles querem que você venha. Eles querem que só você tenha um relacionamento. Então, com quem eu tenho um relacionamento, eu posso reproduzir esse relacionamento. Deixa eu recomeçar de novo por vocês. Graças a Deus, quem tem um relacionamento com Deus se torna parecido com Deus. É impossível você contemplar a glória, você viver num ambiente e você não se tornar parecido com Ele. Amém, amados? Nem eu falo de sequência desse texto, que fala umas coisas bem engraçadas, eu teria que ir por original para trabalhar, mas eu quero ficar aqui. Moisés começa a se apresentar tanto diante de Deus, que ele mesmo começa a se tornar parecido com Deus. Ele é quem declara para o próprio Deus as próprias obras que o Senhor fez. Ele é mesmo que enaltece todas as coisas. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque quem tem um relacionamento começa a se moldar àquele com quem se relaciona. E qual que é a diferença dessas coisas, pastor? Porque quem tem um relacionamento, vocês estão aqui comigo, amados? Quem tem um relacionamento, ele começa a ser um intercessor, ao invés de ser alguém que vai morrer. Como assim, pastor? Olha lá, ó. Quem relaciona, ele fala assim, ó: feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram um bezerro que não... Ok, fizeram um bezerro que Arão fabricara. Eu falei, não, que Arão fabricou. O que você está querendo dizer, pastor? Quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu começo a me tornar parecido com Ele. Eu começo a olhar as pessoas não com um olhar de juízo. E eu não estou dizendo que Deus não vai julgar as coisas. Não se engane. O salário do pecado é a morte. Tem a lista dos que não entraram no reino, todas as coisas que eu já falei, ministrei até esses dias. Agora, o que eu estou querendo mostrar com vocês aqui? Quem tem um relacionamento com Deus tem a liberdade de interceder até diante daqueles... Vocês estão aqui comigo, amados? Porque Moisés salvou um tanto do povo ou não? Salvou, morreram alguns mil lá, que fizeram as coisas que estavam envolvidos, mas todo o resto do povo foi salvo. Quem tem um relacionamento começa a assumir as características daquele com o qual ele se relaciona. Posso falar isso ou não? Posso ou não? Posso mesmo? Posso mesmo? Tá bom.
Se o meu ministério é algo que eu recebi de Deus e eu adoro a Ele fazendo aquilo que eu faço da obra do meu ministério, como eu ministrei aqui naquele dia que eu tive aqui com o pessoal da adoração, com quem eu tenho relacionamento é quem eu mais me pareço. Sim ou não? Sim ou não? Ótimo. Se eu ministrasse para agradar homens, eu logo estaria parecido com os homens. Estou conseguindo fazer entender ou não? Se eu ministrasse para homens, eu logo estaria parecido com os homens. E muito provavelmente logo ia morrer. Ou ia ser destruído pelas coisas. Não estou dizendo que eu não ministro para homens, né? Mas estou conseguindo fazer entender, né? Deixa eu pegar o louvor. Melhor. Que aqui está ministrando, ou a dança, ou seja lá quem for. Que está ministrando, só para não ficar o meu, para não ficar... Se o Zóio estivesse aqui, ele não estivesse adorando num relacionamento com Deus, ele iria ministrar só vocês. E ia ser assim, irmãos, ia ter votação, qual música vai tocar, ia perguntar, não gostei do louvor hoje, não gostei da coisa, você não gostou das coisas, você não entendeu nada, que não é nada para você, tá? Você também vai passar por isso que vai tocar sua alma, mas é para Deus que a gente vem cultuar aqui. Eu não preciso gostar de todas as coisas. Amém, amados? Vem para adorar a Deus. Claro, a declaração certa, com a palavra, tem todo o modo das coisas de Deus agir, das declarações de ser bíblico. Mas no que eu estou falando dessas questões é uma pessoa que em vez de... Tá gravando, eu tenho que segurar um pouco o que eu falo. Se o ministro ministra para agradar os outros, tá frito. Se ele ministra para agradar, ele tem a condição de interceder por aqueles que precisam. Dá para entender ou não? Sim ou não, amados? Deus dá a palavra e você fala o que ela tem que ser ministrada, no meu caso como pastor, às vezes dói, às vezes é confrontativo, às vezes a pessoa não gosta, mas no final, quando a presença de Deus vem, quem está com aquele problema se conserta. Porque alguém tem autoridade para interceder diante de Deus e falar, vamos nessa, até que eles conectem diretamente. Quem está dizendo? Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não? Tá? Agora, se eu faço para homens, para o agrado de homem, para a palavra, como diz, buscarem mestres para si mesmos, pode ficar tranquilo, tem um final, morte. Vamos construir um bezerro para nós, vamos fazer do nosso jeito, foi esses deuses que nos tiraram do Egito. Não. Nós somos uma igreja apostólica e profética, graças a Deus. A gente fala o que Deus tem que falar e não importa, a gente quer agradar com quem eu tenho um relacionamento. Isso me dá o poder de ser um intercessor. Amém? Quem é o nosso intercessor diante do Pai? Não entendi. Quem é? Quem é? Jesus. Ele foi amado pelo povo? Não, até os dele largaram ele. Foi crucificado, morto, subiu com madeiro. Vou terminar lá em Jesus. Todas essas coisas é óbvio. Mas eu consegui me fazer entender aqui nesse cenário? Sim ou não? Sim ou não, amados? Então olha para quem está do seu lado, fala, assuma as características e intercede. Amém? Quanto quem eu mais me relaciono, eu vou me tornando mais parecido com ele. E aí eu tenho a liberdade, eu tenho todas essas coisas. Último ponto. Como é que a gente começou a mensagem? Todas essas é assim, né? Eu volto para o começo. Como é que eu comecei a mensagem? Qual foi o problema do povo? Qual foi o problema do povo? Não queriam ter relacionamento. Não, coloca alguém entre eu e você. Em vez de eu adorar a Deus aqui, cantar, para que eu preciso cantar? Deixa que a Aline e o Zóio cantem. Eles que são... Não, a gente adora. Amém, amados? Eu não sou mais afinado, mas eu adoro, eu faço... Ok. Porque tudo diz respeito a relacionamento. Você gostaria, Bárbara, que o Afonso mandasse pedisse para outra pessoa? No dia do seu aniversário. Quando é, Bárbara, seu aniversário? 9 de julho. Aí, em vez do Afonso dar parabéns, ele liga lá pro Fábio e fala, ô Fábio, já que você é atalaia, né? Quando você encontrar a Bárbara, quando ela chegar ali na igreja ali, você fala para ela que eu dei os parabéns. É quase assim que algumas pessoas vivem, correlacionando. Dá para entender ou não? Ok, vamos lá. Último. Vai, pois agora aí. Vai, pois agora e conduze o povo para onde eu? E eis que, porém, não, lê como Deus é bonzinho. Deus é amor e Deus é justiça. Eu amo Deus que eu sirvo. Olha lá, o que ele falou? Não, leia alto aqui. É o último, vai. Vai, pois.
Porém, deixa eu explicar algo aqui que serve para nossas vidas em todos os âmbitos diante de Deus e para sempre. Quem está aqui comigo? Quem tem um relacionamento com Deus vai ter a presença e a companhia dele para sempre. Quem não tem, pode ficar tranquilo, você vai intermediar, você vai viver num nível, você vai estar na igreja, você vai estar com os irmãos, você vai estar ali, mas no dia que ele vier, o juízo também vem. Maranata, irmãos, estamos nos últimos dias. É a chance que nós temos diariamente de nos relacionar com Deus. Naquele dia muitos dirão: fiz em teu nome, servi no ministério, evangelizei, entreguei adesivo, preguei na internet, cumpri minhas escalas. E ele vai falar: expulsei demônio, fiz cura e libertação, não te conheço. Quem tem relacionamento, quem está aqui? Amém? Aqui eu ia até falar um monte de outras coisas, mas eu quis deixar assim para fechar no sentido, mas ó, quem tem relacionamento recebeu a presença do anjo do Senhor e conduziu o povo. Quem não teve relacionamento foi conduzido e se perdeu no meio do caminho. Dá para entender ou não? Jesus veio, é óbvio, ele caminha conosco como igreja, tem o direcionamento, mas ele quer direcionar a sua vida. Todos os caminhos vão convergir nele. Se você estiver andando com Deus de acordo com o propósito de Deus individualmente, você vai se encaixar no propósito da sua igreja, você vai encaixar no propósito do que o Senhor tem para o corpo de Cristo na terra. Dá para entender isso? Sim ou não, amados? Às vezes eu fui ministrar fora, eu fiquei orando, falei: Deus, o que está acontecendo? Por que eu tenho que ir outra igreja, outra coisa? Ô Jesus, eu gosto de ficar no meu ambiente confortável, na verdade. Era eu querendo dar uma de preguiçoso. Chegou lá, Deus moveu, é isso, o Espírito Santo falou comigo uma hora lá no banho. Falou: essa é a vida do ministro, a gente não pode parar. E às vezes, amados, é mais gostoso ficar em casa do que ter que viajar. Eu sei que uns gostam de viajar, mas depois você viaja demais, você fala, né? Porque viajei sei lá quantas horas para ir, ontem eu saí, eu peguei voo 5 horas eu estava no aeroporto, eu cheguei aqui 1 da manhã, lá, meia-noite e 40 no aeroporto. Falei: oh meu Deus, é mais fácil ficar aqui na festa aqui com vocês. Mas por que você está falando isso, pastor? Só que quando você tem um relacionamento com Deus, Ele vai à tua frente. Eu tenho a companhia do anjo do Senhor para me proteger e para me guiar, não para juízo da minha vida. Eu estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Quando você tem relacionamento, as coisas são diferentes. Quando você não tem, minha pergunta é: como você quer andar a sua vida? Quando você se apresentar diante de momentos de recomeço, posso te dar uma dica agora, voltando para o começo da mensagem? O problema era relacionar. Para tudo que você for começar na sua vida, você tem aqui com a história de Moisés, nesse cenário do encontro do monte, você tem algo para aprender. Quem buscou relacionar foi levantado como líder. Quem buscou relacionar conduziu todo o povo, teve até o poder de interceder por eles. Quem pode dizer glória a Deus por isso? E obviamente se colocar no lugar, mas ele teve depois a condição de conduzir, e não só conduzir. O que a Bíblia fala que o Senhor falou? O Senhor fala para ele: vai pois agora aí para onde te disse, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Eu estou conseguindo fazer entender? Para tudo que você for começar, se você buscar em primeiro lugar o relacionamento com Deus, naquele ponto, naquela situação, naquelas questões, você tem uma garantia. Se você está fazendo exatamente com o que Deus diz, você vai receber direção. Amém, amados? Você vai receber direção, você vai receber as coisas concretas, enquanto o outro vai dar as coisas, vai perder as coisas daquilo que tem. Dá para entender? E no final você vai com o anjo do Senhor à sua frente. Agora, se você optou por não relacionar, outro ore por... Volto a reforçar, não que a gente não vai orar, mas Deus te deu uma ideia, ora você pela ideia. Deus te deu um plano, ora e jejue você pelo plano. Deus te deu um relacionamento, ora, jejue você por aquilo que Deus te deu. Eu não estou dizendo que a gente não vai interceder. Nossa, aqui tem ministério de intercessão, gente que fica orando pelos outros, passando mal pelos outros, lutando as guerras dos outros. Nós vamos fazer isso sempre, porque esse é o DNA da nossa igreja. Amém, amados? De ser uma igreja de oração, de batalha espiritual, nós somos formados assim na guerra, povo de guerra. Amém? Agora, povo de guerra, mas que tem um relacionamento. Uma família que guerreia junta. Dá para entender isso ou não?
Se eu tenho relacionamento, quando eu chegar no momento em descer do monte, o Senhor vai falar assim para você: nisso que você está começando, pode ir, conduz a todos e eu mando meu anjo à tua frente. Jesus fala depois: eu vou mandar um que é o Amém. Jesus fala isso do monte também, né? De cima do monte, e eis que eu vou, mas eu vos enviarei Consolador. E quando vocês forem falar, não se preocupe quando estiver diante de reis e príncipes, eu vou colocar na sua boca as palavras que têm que ser feitas. Relacionamentos. Nos momentos de início, busque primeiro o relacionamento que vai te manter lá. Posso só fechar com isso? Posso ou não? E eu vou voltar de novo à mesma situação que eu falei também no jardim de algumas coisas. Não esqueça o que te trouxe até aquele momento. Quem libertou o povo do Egito? Quem libertou o povo do Egito? Deus. Logo eles estavam fazendo bezerro. Talvez seja até um período, por isso que Deus esteja falando dessas questões nas nossas vidas. A igreja voltou a crescer de muita gente, das coisas acontecendo. Glória a Deus por isso. Não esquece o que Deus fez. Sabe, amados? Aí eu arranjei um emprego, eu comecei minha empresa, meu casamento melhorou as coisas. Meu relacionamento com Deus é quem me trouxe até aqui todas as coisas que eu tenho. Amém, amados? Eu não fico me folgueando, me largando as coisas com Deus. Dá para entender, sim ou não? Porque eu sei que é isso que sustenta todas as coisas. Vamos orar? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, deixa eu fazer uma oração com você em nome de Jesus. Você está aqui pela primeira vez também, né? O amado veio nos visitar, se mais alguém veio nos visitar, a gente quer depois ter um suco, um café, uma água, que a gente quer conhecer você. Mas deixa eu orar, você que está me assistindo pela internet, procura uma igreja Bola de Neve próxima da sua casa, ou uma igreja próxima da sua casa que pregue a palavra também, em nome de Jesus. Vamos orar, coloca a mão no seu coração, diga assim: Senhor Jesus, eu quero neste momento me entregar completamente a Ti. Eu te declaro como meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Eu também te peço que eu possa começar contigo um relacionamento de intimidade. Venha habitar dentro de mim, no meu coração, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Quem concorda diz? Glória a Deus. Deixa eu orar. Pai, abençoa essas vidas da experiência contigo, experiências sobrenaturais, do Teu cuidado, da Tua paz, do Teu direcionamento. Em nome de Jesus, abre as portas, as oportunidades, faz aquilo que ninguém pode fazer. Em nome de Jesus. E quem concorda diz? Você aceitou Jesus aqui, pastor, mas tem uma igreja perto da minha casa, eu era de outra igreja, estou me voltando dos caminhos do Senhor. Procure o seu pastor lá, volta. Amém, amados? Tem problema? Não, pastor, quero ficar aqui mais uma vez, quero estar aqui. Deixa a gente conhecer, deixa a gente andar junto, vem no outro culto, deixa Deus ir trabalhando aquilo que Ele tem para fazer na sua alma, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por duas coisas bem rápidas, amém? Pessoas que tiveram ideias, coisas, ou começaram agora, empreendimentos, ideias, coisas.